fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. E neste tempo carismal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda a ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança, quis o Senhor com o seu povo instaurar um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, lhe darei longos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para celebrarmos esta missa do primeiro domingo da Quaresma. O grande convite quaresmal é para nos deixarmos guiar pela palavra do Senhor. Abandonar-se inteiramente nas mãos de Deus. Abandono confiante. É ter a mesma atitude de Jesus, que no deserto foi tentado, mas escolheu confiar-se inteiramente ao Pai. Deus nos dá a legítima liberdade, pela qual podemos tomar uma decisão radical. É preciso saber escolher, como fez Jesus. E Deus estará sempre presente em nossa vida, no mais profundo de nossa existência, pois nos ama. Nesta missa de hoje, nós temos a alegria de acolher entre nós a Pastoral dos Surdos da nossa Diocese, que se faz aqui representada por alguns irmãos e também por alguns agentes de pastorais. Queremos, com alegria, acolhê-los com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, com muito amor, muito carinho, e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus vos confirme na fé, vos encha de esperança e vos inflame de caridade, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, além das nossas intenções para esta missa de hoje, queremos rezar pelo 7º dia de nossa irmã Romana Lopes da Silva. Queremos pedir que o Senhor lhe perdoe os seus pecados e lhe dê o descanso eterno. E aos familiares, que Deus lhe conceda o conforto e a esperança na vida eterna. Alguém faz parte da família da nossa irmã Romana? Nossos pêsames e as nossas orações por cada um de vocês. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me destes, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto a mim. Haverão de te levar em suas mãos, para os teus pés não se ferir em alguma pedra. Passarás por sob cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nos pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo
este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. E posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a Escritura diz, adorará o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta as tentações de Jesus. Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, em oração e jejum. Jesus revive em sua experiência pessoal o caminho do povo no deserto e, ao final, é tentado. Lucas, esse evangelista que nós acabamos de acolher em nosso coração, fala de 3 tentações, que são um resumo de tudo que poderia desviar Jesus da sua missão. São também um retrato das tentações que a cada dia devemos vencer para também não nos desviarmos do projeto de Deus. Jesus recusa o caminho do materialismo, do poder e do prestígio, como também cada um de nós, diante de todas estas propostas, devemos ter a mesma força e recusá-la em nossa vida, para mantermos-nos fiéis no caminho de Deus e fiéis ao nosso compromisso com Deus e com a vida. As tentações de Jesus. A primeira tentação em relação ao pão. E o diabo diz assim para Jesus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus lhe dá a seguinte resposta, não só de pão vive o homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantos hoje em dia são tentados a buscar apenas o pão material, ter coisas, possuir coisas. Quantas pessoas nos dias de hoje são movidas pela ganância, pela ambição. É o materialismo que leva a perder a sensibilidade humana e, ao mesmo tempo, a sensibilidade espiritual. E aí, nós podemos chegar a esta conclusão, que não só de lucro deve viver o progresso, mas de tudo aquilo que se respeita a dignidade dos filhos de Deus. Como Jesus superou esta tentação, cada um de nós, em nossa condição humana e diante das várias situações, também devemos ser vencedores. A segunda tentação, a respeito do poder. E o diabo diz a Jesus, eu te darei todo esse poder e riqueza se te ajoelhares diante de mim. E Jesus responde ao diabo, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Queridos irmãos e irmãs, todos nós temos sede de domínio sobre os outros e frequentemente
somos tentados a nos tornar donos. Nós costumamos transformar tudo aquilo que está à nossa frente como se fosse propriedade nossa. E ao acharmos que é propriedade nossa, achamos que temos todos os direitos sobre aquilo. E realmente usamos, às vezes, com falta de respeito, de carinho, de atenção, e nos tornamos, diante desta situação dominadora, muitas vezes pessoas severas, cruéis, maldosas, e matamos muitas vezes a liberdade presente no nosso irmão. E esta tentação de ser dono se dá em várias realidades da nossa vida. A começar pela família, como pai e mãe, às vezes se tornam donos dos filhos e perde justamente aquela dimensão paterna e materna como vocação, como dom de Deus. E ali começa a acontecer todos os conflitos e atritos no relacionamento familiar. Na relação conjugal, esposa e esposo, às vezes tem marido que se acha dono da sua mulher, e às vezes tem mulher que se acha dona do seu marido. E ali começa um monte de proibições sem fundamento, sem motivo nenhum. Às vezes priva o outro das suas vontades, da sua liberdade, do seu espaço, mas às vezes a própria pessoa em si não recua um dedo sequer. Se acha dono, tem o direito de proibir tudo na vida do outro, mas não faz nada também para se corrigir justamente na própria vida. Dentro da comunidade eclesial, ou seja, dentro da igreja, tem muitos aqueles que gostam de ser dono no trabalho de evangelização, dono de um movimento, dono de uma pastoral, dono de uma igreja. No meu tempo, quando era mais novo, bem tempos atrás, geralmente a gente costumava dizer assim, os caciques da igreja, né? Os donos da igreja, né? Eu lembro que quando, antes de eu entrar para o seminário, na comunidade que eu fazia parte, a Bendita ainda está viva, lá da cidade de Assis, né? A Bendita era tão dona das coisas que mandava até no padre. Coitado do padre, já era bem idoso, se ele demorasse 5 minutos passado da missa. O que aquele homem tinha que escutar daquela mulher era incrível, né? Era incrível. E então são coisas que acontecem também nos dias de hoje. Tem pessoas que se acham dono da igreja, dono do padre, dono dos trabalhos, dono da evangelização. E quantas pessoas não se afastam da igreja por causa de tipo de gente assim. Na sociedade, às vezes, naquela função que a gente ocupa dentro do nosso trabalho, às vezes, né, de um cargo um pouco mais elevado, nós também nos achamos dono e queremos até mandar mais do que o patrão. Às vezes o patrão é até simples, humilde, compreensível, tolerante, mas aquele que às vezes está ali como gerente, como coordenador, como supervisor, pelo cargo que às vezes ocupa, tem certos tipos de atitudes arrogantes, é cruel, é maldoso. A sociedade, nós temos várias entidades caritativas e temos muitas pessoas que estão presentes à frente destas entidades. E é tão triste perceber que, em vez de somar para ajudar os menos favorecidos, existe aqueles que estão dentro das entidades que só atrapalham,
porque são centralizadores. Porque se não for da vontade deles, não está nada feito, não está nada bom. Isso pode acontecer dentro de asilo, pode acontecer dentro de um orfanato, pode acontecer numa rede de câncer, enfim, quando tem uma pessoa centralizadora, que não acolhe opinião, sugestão dos outros, a ajuda dos outros, que acha que só a ideia dela, só o pensamento dela é o que vale, vai sempre atrapalhar, né, o bem-estar daqueles que necessitam justamente daquela entidade. Então é uma tentação que está aí presente diante de nós. A outra tentação é a respeito do milagre. O diabo diz assim a Jesus: joga-te daqui para baixo. Deus dará ordem aos anjos para que te guardem. E mais uma vez Jesus dá uma resposta ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos e irmãs, constantemente na nossa vida nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, enfrentamos obstáculos, tem tantas coisas em nossa vida que às vezes a gente quer encontrar uma solução e não encontramos nenhuma resposta. E diante destas coisas complicadas que nos acontecem no nosso dia a dia, porque a gente quer uma resposta rápida, imediata, porque a gente quer sair daquele sufoco rapidinho, nós somos tentados a realmente colocar Deus na parede. Quantas pessoas que já não apertou Deus na parede, né? Se o Senhor não fizer isso para mim, se o Senhor não me conceder isso, se o Senhor não me der isto, quantas pessoas que brigam justamente com Deus, ou outros que muitas vezes barganham com Deus. Se o Senhor fizer tal milagre na minha vida, eu prometo que agora daqui para frente eu vou sempre na igreja. Se o Senhor fizer tal milagre na minha vida, eu prometo que daqui para frente eu vou ser bonzinho. Se o Senhor me fizer tal milagre, resolver tal coisa na minha vida, eu prometo isso. E na igreja, não depende do milagre de Deus, é obrigação nossa. Ser bom não depende do milagre de Deus na nossa vida, é obrigação nossa, né? Isso é papel nosso de cada dia. Então tem gente que acaba muitas vezes negociando, isto é uma grande tentação. Sem dizer que muitas vezes nós também caímos na tentação de buscar uma religião mais fácil, sem compromisso, que só promete milagre, salvação, dinheiro, emprego e saúde. Muitas vezes nós só ficamos correndo atrás de orações milagrosas, orações de poder, correntes. Olha, se tem uma coisa que me deixa irritado, é quando eu entro na igreja e olho aquela caixinha ali na frente, cheia daquele papelzinho bobo, com aquelas correntes de oração, que não resolve nada e que não resolve vida de ninguém. E tem gente que só anda atrás disso, que só anda correndo atrás de milagre, e não corre atrás daquele que faz o milagre na sua vida. O grande problema de quem só corre atrás de milagre, depois que tem a solução da sua vida resolvida, vira as costas para Deus e volta a ser novamente como um pagão. Volta a ter a vida novamente como ateu, como se Deus não existisse. Então esta é a grande tentação que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Exige que Deus faça sempre o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, né? E muitas vezes obriga que Deus mande um milagreiro para atender os seus pedidos. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante destas tentações de Jesus apresentado no Evangelho de hoje, tem um detalhe final que nós não podemos deixar passar despercebido. Diz a palavra lá assim: depois de tê-lo tentado de todos os modos, o diabo afastou-se dele,
até outra ocasião. Ao longo do seu ministério, Jesus continuou a se defrontar com os poderes de Satanás. Mas Jesus o derrotou com a oração e com a confiança em Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você na tua vida, você já tenha passado por momentos de sufoco, de provações, de tentações. Algumas delas você talvez tenha vencido, tenha superado, não tenha cedido. Outras talvez você tenha caído nessas tentações. Quando nós passamos por esta experiência, que não é nada agradável, depois que nós saímos, muitas vezes nós aplaudimos e dizemos: nunca mais o tentador vai me atormentar. Nunca mais eu vou passar por esta situação tão desagradável. Foi a primeira, a única e a última vez. Está errado a gente pensar isso. Porque não foi assim com Jesus. E também não será assim com a gente. As tentações na nossa vida não acabaram, ainda continuam e ainda vai continuar. E as tentações serão cada vez mais sedutoras. Aqui eu abro um parênteses para a gente refletir o seguinte, sobre essa questão da sedução do inimigo na nossa vida. Geralmente nós costumamos pintar o diabo com cara de mal, com rabão, com chifre, uma coisa feia, uma coisa horrorosa. Mas acompanhe o raciocínio comigo. Eu acho que o diabo não é tão feio quanto se pinta, não. Eu acho que ele deve ser bem bonito. Porque se ele fosse feio, ele não ia ganhar ninguém para ele. Se ele fosse feio, as pessoas iam se espantar, ia correr cada vez mais dele. Se ele fosse horroroso, como muitas vezes nós imaginamos, nós íamos sempre lutar para não cair nas suas armadilhas. Por isso então, na tentação, o inimigo, ele vem bonitinho e com propostas bem atraentes, para que a gente possa cair na sua armadilha. E por ser bonitinho e por ser muitas vezes atraente, é que nós nos deixamos ser seduzidos por ele. E que a hora que a gente menos percebe, ele já nos engoliu. Queridos irmãos e irmãs, as tentações são uma realidade que o próprio Cristo enfrentou, que cada um de nós enfrentamos na nossa vida, a cada dia e diante de cada situação, diante de cada experiência. Jesus venceu a provação e nos fez também herdeiros de tal vitória. Se Jesus foi vencedor, ele nos ensinou também o caminho para sermos vencedores, desde que a gente faça a opção justamente por ele e pelo reino de Deus. Diante de todo esse contexto, neste primeiro domingo da Quaresma, que nos convida à conversão, que nos convida à mudança de vida, que nos convida a pegar de volta o caminho de Deus, nós precisamos estar atentos. Na quarta-feira de cinzas, eu havia dito que se tem um período que o inimigo vem com força sobre a nossa vida, é o tempo da Quaresma. Porque no tempo da Quaresma, nós temos intenções, nós temos propósito de mudança de vida. Nós começamos a enxergar a partir do nosso interior e percebemos que existem muitas coisas que precisam ser mudadas na vida. E quando a gente se propõe a estas mudanças, o inimigo fica alvoroçado. A hora que a gente acorda para Deus, o inimigo também desperta. E ele vem com fúria em cima de nós,
para que a gente não pegue e não se aproxime de Deus e das coisas de Deus. E ali é que ele vai justamente fazer as provações, as tentações, para que a gente caia justamente nas suas armadilhas. Por isso, então, neste primeiro domingo da Quaresma, nós somos convidados a responder esta pergunta essencial e fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada de conversão. Quais são as nossas tentações mais frequentes na vida? É em relação ao ter, ao poder, ao prazer, uma religião sem compromisso? Aonde é que nós temos mais facilidade para cairmos no pecado, para entrarmos na vida do pecado? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem um plano sobre cada um de nós, e um plano bom, um plano de bênçãos, um plano de vitória sobre cada um de nós. E é importante saber que as tentações procuram nos desviar destes planos que Deus tem sobre cada um de nós. Porém, a decisão é nossa. A força não está no inimigo, a força está na nossa mão. Queremos acolher o plano de Deus ou queremos abrir-nos às seduções do inimigo? Então, que neste primeiro domingo da Quaresma, a gente possa encontrar a força em Deus para superarmos as nossas tentações de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos professar a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, vosso Filho que viveu no deserto, nos ensina a caminhar com Ele para a Páscoa. Ajudai-nos como igreja a percorrer esse mesmo caminho e em vossa bondade ouvi-nos. E a cada pedido a nossa resposta será: Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Todos? Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Fortificai-nos na fé e no compromisso cristão, para que sejamos uma boa notícia, que alenta a vida e anima na esperança, nós vos clamamos, Senhor. Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Firmai nossa coragem para testemunhar a verdade de Cristo num mundo em constante transformação, nós vos clamamos, Senhor. Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Ajudai-nos a despertar-nos para a partilha da vida, do tempo dos bens e dos dons, e assim vivamos em vosso amor, que nos dá a verdadeira liberdade, nós vos clamamos, Senhor. Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Inspirai nossas comunidades neste tempo favorável de vossa graça, e que elas alcancem a alegria em vos amar e vos servir nos irmãos e irmãs, nós vos clamamos, Senhor. Senhor, atendei-nos e convertei-nos. Em ação de graças, a Nossa Senhora Aparecida, ao Divino Pai Eterno, mãos ensanguentadas de Jesus, pela cura e libertação das famílias Borges Pereira, Alves Pereira, Pereira Severino, Sartorato, Dantas de Souza, pelo 7º dia de Romana Lopes da Silva, pelos falecidos Alício Batista, Maria Célia Teodoro Batista, Antônia Bertoldo Rossi, Paulo César de Oliveira, Ailton Tavares, Maria Júlia de Souza, Edivânia, Alexandre Luz Campo, Manuela Ataíde, João Evandro Ribeiro, Rosa Guimarães Mariano,
João Evandro Ribeiro, João Paulo Ribeiro, Benedito dos Santos, Célia Camargo Barros Ziglio, Mauro Ziglio, Basílio Islépico, Maria Camargo Barros, José Camargo Barros, Edson Forcato, Plínio Forcato, Celso Rodrigues da Cunha, Maria do Carmo Tavares Cunha, Ruth Cunha Forcato, Ercília Cunha, Francisca Maria Libardi Santos, João Antônio Ribeiro, Joaquim Antônio Ribeiro, Sabina Doroteia Ribeiro, Oswaldo Botelho Franciscon, Mário Inácio, Marcílio Luiz de Camargo, Luiz de Camargo, Gertrude de Camargo, Joaquim Camargo, Nazária de Araújo, Alberto Pereira de Araújo, Mário Pereira de Araújo, Rogério da Silva, Cristina Araújo, Eliana Zanini, Maria Menossi Marchione, José Marchione, Maria Rosa Barbosa Maitã, Otair Benedito Luiz, José Valdir Antônio Luiz, Ondir Saulo Luiz, pelos falecidos das famílias Alves Mira, Fleury Moraes, Ferreira da Silva, Gomes, Camilo, Azanha, Nogueira, e pelas almas do purgatório rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Meu irmão, minha irmã, qual é a brecha que tem na sua vida, o qual permite que o inimigo possa entrar e fazer um arraso, um estrago na sua história? É pela nossa fraqueza humana que o inimigo entra e acaba justamente tendo poder sobre a nossa vida. Por isso hoje, nesta oração pessoal sua, você vai pedir ao Espírito Santo que feche essas brechas presentes na sua vida, para que você possa ter vitória sobre as tentações que o inimigo lançam sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, converse com Deus e peça força diante das tentações que o inimigo lhe propõe. Pai Santo, vós conheceis nossa sede de vida e de paz. Fazei-nos viver intensamente a fé em vós, em vosso Filho, e alcançarmos de vós a paz e a concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar e vamos apresentar ao Senhor o pão e o vinho cantando. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Vive para si, empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas neste vinho e neste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho
e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Salvador e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos. Os seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei ao Pai com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos
E levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Romana Lopes da Silva, que partiu desta vida marcada com o sinal da fé. A ela e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados do seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Mais uma vez lembrando aqueles que vão se aproximar da comunhão, padre, o diácono, os ministros, terão entre os dedos o sanguíneo. Ao comungar, puxem o sanguíneo bem próximo à boca, para que não se caia ao chão o sangue e nem um fragmento do corpo de Cristo. Vamos juntos para a mesa do banquete da aliança que o Senhor nos preparou. Essa mesa nos sustenta nos caminhos da esperança, nas estradas do amor. O poder, o prestígio, a riqueza nos desviam da nossa missão. Tua palavra, porém, nos sustenta, nos dá força em qualquer tentação. Ó Senhor, criaste a terra, colocaste nela a vida, deste ao povo como herança, para teus filhos, tuas filhas. Tu sonhaste um paraíso, dom, saudade e esperança. O poder, o prestígio, a riqueza nos desviam da nossa missão. Tua palavra, porém, nos sustenta, nos dá força em qualquer tentação. Uma terra sem os males do egoísmo e violência, da ambição e todo vício, é projeto do teu reino, utopia do teu povo, nosso sonho e compromisso. O poder, o prestígio, a riqueza nos desviam da nossa missão. Tua palavra, porém, nos sustenta, nos dá força em qualquer tentação. Tu visitas esta terra com as chuvas e o orvalho e a vida que a invade, mas para muitos falta o solo, para tantos o trabalho.
tem fim fraternidade. O Senhor já riqueza nos desviam da nossa missão. Tua palavra, porém, nos sustenta, nos dá força em qualquer tentação. Ó Jesus da boa nova, semeastes pelas casas, pelos campos e cidades, convocastes teus amigos pra contigo construírem uma nova sociedade. O poder, o prestígio, a riqueza nos desviam da nossa missão. Tua palavra, porém, nos sustenta, nos dá força em qualquer tentação. Pegando o nosso folheto, número 20, vamos juntos rezar a oração da campanha da fraternidade. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou vosso infinito amor e anunciou o evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa igreja a caridade sincera e o amor fraterno, a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e nova terra. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós rezamos esta missa de 7º dia pela alma da nossa irmã Romana Lopes da Silva. Queremos nos unir em oração e rezar pelos seus familiares. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. aniversariantes para a semana, natalício ou casamento, se tiver alguém em festa, se quiser vir aqui à frente, estamos aguardando. Ali no salão estão os produtos da padaria. Então, quem quiser levar alguma coisa para o seu café da manhã, é só passar por ali.
Frango assado em prol ao encontro de casais de nossa paróquia no dia 7 de abril. Quem puder colaborar com a doação de um frango, pode deixar o valor na secretaria da paróquia. Os cartões estarão sendo vendidos ao final da missa ou na secretaria. No dia da entrega do frango, será sorteado 20 potes de sorvetes para quem comprar o cartão. Dia 30 de junho, Romaria Diocesana Aparecida do Norte, com saída dia 28. Os interessados, falar com a Luzia Vaz. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde, temos missa aqui na paróquia, em louvor a Nossa Senhora Aparecida e ao nosso padroeiro, São Benedito, com bênção da saúde, água e demais objetos. Na quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã, até o horário da missa da noite, temos a exposição do Santíssimo. E à noite, na missa, nós somos convidados a receber a bênção do trabalho, saúde, família, para a nossa casa, das crianças e demais objetos. Quem ainda não fez o seu recadastramento do dízimo, deseja ser dizimista aqui em nossa paróquia, procure o plantão do dízimo ao final aqui da missa. Você deseja participar como leitor das missas? Participe então deste ministério, passa ali no plantão do dízimo e preenche o cadastro para novos leitores. Toda sexta-feira, 5h30 da manhã, nós temos a procissão da penitência, saindo lá da Capela de Santa Cruz e terminando aqui no São Benedito, às 6 horas da manhã com a Santa Missa. E na sexta-feira ainda, após a missa da noite, nós temos a Via Sacra aqui na igreja. Último aviso da minha parte, segunda-feira, dia 11, reunião de paz de todas as etapas da Eucaristia às 20 horas. E na terça-feira, com os pais da Perseverança e Crisma, aqui no salão abaixo da igreja. Terça-feira, dia 12 agora, inicia o curso bíblico da Pastoral de Sobriedade. É um curso bíblico destinado a todos os agentes da Pastoral da Diocese de Ourinhos e também aberto a toda a comunidade que deseja participar do curso bíblico. A partir das 20 horas, aqui também no salão, do salão da Igreja São Benedito. A entrada ali em frente à Blenda Mara, aqui por trás do salão da Igreja São Benedito. Basta trazer aí a Bíblia, um caderno e caneta para anotação. Não tem custo, esse curso bíblico não tem custo. Ele acontecerá 2 vezes no mês até o final do ano. E nesse mês acontecerá no dia 12, terça-feira agora, e no dia 26, no dia 26 de março, que é também numa terça-feira. As reuniões da Pastoral da Sobriedade continuam acontecendo todas as segundas-feiras, às 20 horas, no salão da Igreja São Benedito. Obrigado. Nós, as irmãs missionárias, queremos convidar para que possam levar a casa o folheto do Glossário Bíblico Meditado e também o CD de música católica. Temos artigos religiosos também no salão na salinha de trás, lado esquerdo. Obrigada. Precisa traduzir não, né? Entenderam, né? Então tá bom. Precisa? Então tá. Então tem o livreto e tem o CD que as irmãs estão vendendo ali à frente. Aqui nós vamos fazer o processo contrário. Ele vai dizer alguma coisa para vocês e ela vai traduzir para vocês. Boa noite. Meu nome é Douglas. Mora em Santa Cruz. O sinal dele é Douglas. Ele começou no curso aqui de quarta-feira, ele foi convidado. Ele está com um pouco de vergonha, então eu vou falar a história dele. A Pastoral do Surdo encontrou ele. Então nós estamos fazendo um levantamento e nós visitamos 3 casas, né? 4 casas. A do Douglas, a da Vanessa, o do casal da Luciana e o da Adriana, da Letícia.
E das 4 casas que nós visitamos, 3 nós conseguimos trazer para a igreja. Então, o Douglas foi o primeiro, a Vanessa, e agora a Luciana com o marido dela também está aqui. E eles estão felizes, né? Então, a gente começou só com o Eric, e hoje a gente está com 6 surdos aqui na igreja. Tem mais surdos para visitar, né? Mas a gente não tem muitas pernas, a gente está marcando para visitar eles. Então, eles estão felizes, entenderam a homilia, conseguiram entender e a gente agradece. E quem quiser fazer parte da nossa pastoral está convidado. Quem quiser ajudar ou quem conhecer algum surdo também. Obrigada. Aos aniversariantes queremos dar os parabéns cantando. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, minha mãe e Senhora, Virgem Aparecida, nos proteja agora e por toda a sua vida. Viva os aniversariantes! Parabéns, Deus abençoe, muita saúde, muita paz para vocês. Irmãos e irmãs, vamos abrir o coração, a nossa vida, para acolher a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Benedito, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Convertei no Senhor Deus do mundo inteiro, sobre nós a vossa face iluminai. Se voltardes para nós seremos salvos, vós que sobre os anjos todos assentais. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente para plantá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo